e eu queria refletir sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Se você é um leitor das Escrituras e, sobretudo, do Novo Testamento, você já deve ter percebido que tantas vezes Jesus se refere ao reino de Deus, ao reino dos céus. As epístolas também no Novo Testamento tratam desse tema, falam, né, pontualmente sobre o reino de Deus. E eu queria falar um pouco com vocês, trazendo uma pequena compilação de textos, né, algo não muito extenso, né, porque não cabe aqui nessa live, mas que talvez vá trazer para mim e para você, né, um ponto de partida para que eu e você continuemos, né, lendo a Bíblia, refletindo sobre este tema tão importante. Então, quando a gente fala de reino de Deus e reino dos céus, nós percebemos, sem muita dificuldade, que são expressões sinônimas. Reino de Deus e reino dos céus. Isso a gente percebe com facilidade quando comparamos, sobretudo, as parábolas de Jesus. Então, uma mesma parábola com paralelo em outro evangelho, Jesus fala que é reino dos céus ou reino de Deus. Então, são expressões, né, equivalentes a depender do evangelista, né? Por exemplo, a parábola do fermento é tratada em Mateus como reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao fermento escondido na massa. Já Lucas vai dizer que o reino de Deus é semelhante ao fermento escondido. A parábola do grão de mostarda, da mesma forma. Em Mateus fala que é reino dos céus, nos outros evangelhos se trata de reino de Deus. Então, só para a gente entender que são sinônimos. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, como texto mais central, está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Uma sequência aqui de 3 pequenas parábolas que Jesus fala acerca do reino de Deus ou do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins para deitarem fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus Cristo ele compara o reino de Deus ou o reino dos céus a essas 3 ilustrações aqui do cotidiano da vida dos judeus daquele momento. Então ele vai falar primeiro que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Essa parábola é uma parábola muito didática, né? E ela abre uma frente de reflexão muito interessante sobre o nosso compromisso com Deus. Porque ele está falando de um homem que encontra um tesouro escondido no campo e ele vende tudo para adquirir aquele campo. Só que quando ele descobre que existe um tesouro, ele esconde o tesouro e depois compra. Então, naquele contexto, esse direito de propriedade também vai envolver o que está no subsolo, claro. Então, ao perceber que existe um tesouro no campo, ele verifica que é um grande negócio comprar o campo, mas não o campo pelo tesouro escondido, que as pessoas não sabem que existem, que aquele tesouro está ali no subsolo. Então, isso fala muito, né, com o nosso compromisso com Deus e no segmento de Jesus, né? Essa vida de entrega ao Senhor envolve um conhecimento de que existe um tesouro escondido, de que existe algo que as pessoas ainda não perceberam e que por isso vale a pena aplicar a nossa vida nisso.
Um observador externo, ele pode achar que é uma grande bobagem, uma grande sandice você vender tudo para comprar aquele campo. Mas para quem conhece o que está escondido naquele campo, é o melhor dos negócios. E essa é que é a nossa postura de adesão ao reino de Deus, né? Essa, por assim dizer, grande aposta que fazemos, né? Vendendo tudo, nos aplicando por completo naquilo que é de grande valor, mas que não é ainda enxergado dessa maneira pelas pessoas que estão do lado de fora. Por isso que às vezes as nossas posturas, né, as nossas atitudes, e quando somos mais intensos na caminhada com Deus, isso pode trazer uma certa incompreensão. Mas por que isso? Mas por que uma aposta tão alta em algo incerto? Só que eu e você precisamos da revelação do Espírito para entender que existe um tesouro escondido, que esse negócio vale a pena. É muito difícil nós seguirmos a Cristo com intensidade, com inteireza de coração, quando nós não conseguimos visualizar a existência desse tesouro escondido. Então, no lugar de nós nos aplicarmos completamente, nós, e na parábola significa vender tudo que tem, comprar o campo, parece que nós queremos comprar esse campo a prazo, em suaves prestações mensais, de forma que seja menos dolorido, porque vai que dá errado, né? E eu tenho ainda a possibilidade de desfazer, né, o negócio, de mudar de ideia. Estou seguindo a Jesus, mas não vou tão longe a ponto de não poder retornar com mais facilidade ao ponto em que eu me encontrava. Então isso não é ainda seguir a Jesus Cristo. Então cumpre a mim e a você examinarmos o nosso coração e perceber se existe essa certeza de fé de que nós encontramos um tesouro escondido. E a parábola na sequência, que tem uma relação, né, e também trata da mesma lição, que é da pérola de grande valor. Encontramos de fato a pérola de grande valor? Ora, se dizemos que encontramos a pérola de grande valor, é necessário nos colocarmos por inteiro diante do Senhor, né? Sem reservas, sem lotear o nosso coração, né? Jesus tem o seu espaço, mas outras coisas também têm a sua importância e concorrem, né, em espaço existencial na vida de cada um. E isso é muito ruim, isso ainda não é seguir a Jesus. Então isso de fato me traz um desafio muito grande, né? E até uma preocupação, no sentido de que, Senhor, sonda o meu coração, porque eu não quero comprar esse terreno a prazo. Eu preciso comprar à vista, vendendo tudo que tenho, para entender que esse é o melhor caminho, essa é a melhor opção, né, de vida, é andar com o Senhor. Então, essa parábola fala dessa entrega completa, da certeza de fé de encontrar esse tesouro, né? Que o Senhor também nos dê essa inspiração e nos cure dessa miopia espiritual, de não enxergar, né, esse grande tesouro que já nos foi legado na pessoa de Jesus Cristo, e ainda ficamos incertos no sentido de fechar ou não esse negócio, né? Então essa é a maneira que Jesus traz para ilustrar esse compromisso, essa caminhada de entrega, né, direta e inteira à sua pessoa. E aí na sequência ele vai falar sobre a parábola da rede, que aí já traz lições de outra ordem. Então Jesus ele diz que o reino de Deus é semelhante aos pescadores que jogam a sua rede no mar e aí trazem peixes de toda espécie. Tem os peixes bons, os com valor comercial, e os não tão bons. Vem de tudo. E aí depois que eles trazem esses peixes para a areia, eles selecionam quais são os bons que vão para o cesto e os que serão eliminados. E o interessante dessa parábola, também é um ensino muito relevante para a igreja, né, e para a nossa postura na nossa convivência com outras pessoas, sobretudo os líderes, né? É muito importante essa parábola, é que Jesus ele não diz que os pescadores são os discípulos. Em algumas ocasiões, você vai encontrar Jesus comparando o discípulo no seu chamado, no cumprimento do ID, a pescadores. Vinde após mim.
e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, seguir Jesus também nos coloca metaforicamente na condição de pescadores, porque lançamos as redes e trazemos os peixes. Só que nessa parábola, se você prestou atenção quando nós lemos, esses pescadores, na parábola em específico, não são os discípulos, não se trata de você e de mim. São os anjos. Porque quem vai fazer essa seleção entre bons e maus são os anjos. Eles que terão essa prerrogativa. E isso é muito importante porque quando a Bíblia tem alguns textos, né, algumas passagens que trazem a ideia, não é, de expulsão, né, de alguém pela uma má conduta, né, de desligamento das pessoas do corpo de Cristo, esses textos eles devem ser, não é, lidos com cuidado, com parcimônia, né, sempre entendendo que a regra geral é a reconciliação, é saber que eu estou ao lado do meu irmão, seja eu líder ou não, que é meu condiscípulo, que é meu conservo nessa seara. Então, quem faz a seleção entre maus e bons no final dos tempos são os anjos. Então, não compete a nós, como conservos, né, como condiscípulos, como companheiros de caminhada daqueles que estão com a gente na mesma comunidade de fé, dizer, não é, quem deve estar, quem não deve estar, né? Fazer essa triagem de peixes, porque quem vai fazer isso no final dos tempos são os anjos. E essa ideia você também encontra paralelo em outra parábola de Jesus. Podia falar outros textos aqui, mas para não estender muito, da parábola do joio. Os trabalhadores da seara perguntam: Senhor, vamos separar o joio do trigo, porque foi colocado o joio no meio da sua plantação. E aí o Senhor da seara fala: não façam isso, porque assim você vai arrancar o trigo também. Essa seleção vai ser feita na consumação dos séculos pelos anjos. Isso também está na explicação da parábola do joio por Jesus Cristo. Então nós somos companheiros de caminhada, nós caminhamos juntos. Isso é muito importante para que sejamos mais tolerantes, não na tolerância no sentido da associação ao pecado ou ao que é errado, né? Mas na verdade nos esforçando, né, uns aos outros, estendendo a mão, servindo de apoio, né, de amparo, para que essa família ela seja sempre acrescida, né, e que sejamos instrumentos da lapidação de Deus sobre a vida das pessoas, né? Eu preciso ser esse instrumento de lapidação e não de eliminação do outro, daquele que, né, na minha visão, parece que não está alinhado com o reino de Deus. Se não está alinhado com o reino de Deus, eu preciso ser uma resposta de Deus para que ele se alinhe, né? Então é essa sempre a postura cristã de ministro da reconciliação. Então, nesse sentido, Jesus fala: o reino de Deus é semelhante a isso, a peixes que são pescados, e os pescadores, e aí nesse caso não são os discípulos, os anjos, eles que vão selecionar. Portanto, põe-se no seu lugar, ajudem uns aos outros, sejam solidários, sejam tolerantes, sem associação ao pecado, mas tolerantes, para que vocês se ajudem, porque vocês são irmãos. É isso que Jesus nos ensina. E aí também tem uma passagem interessante, quando Jesus fala sobre a localização, do reino de Deus. Isso você vai encontrar em Lucas 17 ou 14, se não me engano. E aí Jesus diz, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. Não dirão, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós, ou em algumas versões, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus ele já traz uma chave importantíssima para a compreensão do que é o reino de Deus. Porque não raramente nós encontramos essa associação do termo reino de Deus com as estruturas religiosas que existem a pretexto de servir o reino de Deus. São coisas diferentes. Então, quando nós falamos em expandir o reino, nós não estamos falando exatamente de construir novos templos, inaugurar novos templos, reformar os templos.
conquistar estações de rádio, de televisão, conseguir concessões, né, de radiodifusão sonora e de imagens. Não é isso. Não é a distribuição de farto material, né, evangelístico. O reino de Deus ainda não é isso. O reino de Deus não é, e agora, né, com as plataformas digitais, pelo impacto, né, de curtidas, de compartilhamentos, não é exatamente isso. Isso pode ser um efeito colateral da pregação do Evangelho, do anúncio das boas novas, mas isso em si não é o reino. O reino de Deus, que Jesus diz, está dentro de vós. Então o reino de Deus ele precisa ser uma realidade embutida em cada um dos discípulos. O reino de Deus ele precisa ter visibilidade na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Ou seja, eu e você precisamos ser este mostruário da graça abundante de Deus. E isso só ocorre, né? Só se concretiza por meio de um testemunho razoável. Se houver, da minha parte, da nossa parte, uma coerência entre a nossa vida e a mensagem do Evangelho e o que dizemos crer, né? Então ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Precisa ser uma realidade que vai se externar a partir de algo que já está instalado em cada coração e em cada vida. Então a nossa família precisa ser parte do reino de Deus. Porque aí se vê, olha, estou vendo uma nova ordem de coisas, estou vendo um arranjo de vida diferente do que eu estou vendo. O que é isso? O que é isso? E aí as pessoas vão perceber, não, isso aí é um reino, ou se você preferir, é uma república, é um jeito de organizar as coisas que é diferente, é o reino de Deus, é o jeito de fazer diferente e o jeito de ser diferente. Isso só pode ser expressado pela vida das pessoas. Então seria muito pouco resumir o reino de Deus às formas estruturais das religiões e os formatos que damos, né, à proclamação do Evangelho. Tudo isso tem sua utilidade e seu valor, mas isso em si não é o reino de Deus. Então o reino de Deus precisa ser uma realidade interior. Isso não é difícil de concluir. Não só a partir dessa passagem de Lucas, que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, mas de tantas outras passagens, né, em que a boa nova, né, ela se encarna na vida de cada discípulo. Isso é muito importante nós entendermos. E aí também nós encontramos em Paulo uma definição muito útil para a nossa vida sobre o que é o reino de Deus. Isso você vai encontrar em Romanos, capítulo 14. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então Paulo, ele também tenta incutir, né, nos destinatários da carta a ideia de que você não pode associar o reino de Deus a uma expressão material de satisfação das necessidades humanas. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E não que as nossas necessidades elas não tenham relevância aos olhos do nosso Pai. Ele conhece as nossas necessidades antes que nós formulemos o pedido. Antes que a petição seja protocolizada no fórum de Deus, ele já sabe da necessidade. E ele já está disposto a deferir esse nosso pedido, esse pedido que vai ser apresentado, porque ele tem cuidado de nós. Só que o reino de Deus ainda não é a simples satisfação das necessidades materiais. Isso tem o seu lugar. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E infelizmente, o reino de Deus ele tem sido, né, identificado, né, e colocado como algo que é apenas a satisfação, muitas vezes, dos desejos e dos delírios de consumo das pessoas. Então, Deus se torna um realizador de sonhos, nada mais que isso. Isso é muito triste e redutor do reino de Deus, né? Isso é uma maneira de você reduzir a importância do reino de Deus, né? De miniaturizar o reino dos céus. É muito mais que isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa necessidade de viver de forma justa. Primeiro, antes de
demandar justiça no mundo, justiça no outro, eu preciso viver de uma maneira justa. E a justiça em mim, evidentemente, não se trata de imperfeição, não se trata de viver de uma maneira infalível, né, em tudo que eu faço. Mas, na verdade, de maneira autêntica. Nós precisamos viver de maneira coerente e autêntica. O que é buscar a justiça do reino de Deus? Eu preciso buscar a justiça do reino de Deus, sobretudo na minha vida. E depois eu vou espalhando, né, e difundindo isso em outras esferas, né, e também na família. E aí essa onda ela vai se propagando. Mas eu primeiro preciso viver a justiça do reino no meu coração, nos meus pensamentos. E o que é essa justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é o amor, é a solidariedade, é a capacidade de perdoar e também de dar descontos às imperfeições do outro, porque eu também encontro imperfeições parecidas em mim mesmo, se eu for mais atento, né? E se eu olhar com mais cuidado para o meu coração. Não é ser mais tolerante, sem, claro, aderir ao pecado do outro, mas ser mais tolerante, né? Sermos mais desprendidos. O nome de tudo isso, desse pacote, é o que a gente chama de santidade, integridade de caráter. Todas essas coisas são a justiça do reino que começa em mim. Mas também, e é um tema a respeito do qual a igreja muitas vezes não dá atenção devida, mas também é justiça do reino de Deus, querer que essa justiça também possa se expandir no campo social também. Não pode ser bom o suficiente para mim quando tem sido ruim para as pessoas que são injustiçadas, né? Numa sociedade tão desigual como a nossa, né? Em especial a dos brasileiros. É porque vamos fazer a revolução? Não. Mas nós, como igreja, no mínimo, devemos colocar essas coisas como pauta de oração, né? Isso precisa estar incluído entre os nossos clamores cotidianos, de pedir para que o Senhor traga, né, dignidade para as pessoas, para os menos favorecidos. Isso é reino de Deus, porque o que marcou o ministério de Jesus foi esse desejo contínuo de aplacar a dor das pessoas, de reduzir o sofrimento humano, né? E isso é um compromisso também da igreja. Então, justiça, paz e alegria. O reino de Deus é paz. Não porque nós temos uma vida zen o tempo todo, porque eu quero tranquilidade. Então o reino de Deus está em mim e aí eu estou em paz. É também isso, ter paz no coração, porque a gente não pode falar, né, e promover aquilo que a gente não tem e aquilo que a gente não vive. Mas também nós somos chamados a sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, é o que Jesus diz. É próprio dos filhos de Deus promover a paz. Então eu e você temos o compromisso não de jogar gasolina na fogueira, mas de rearticular, né, no ambiente de trabalho, na família, em todos os ambientes que estejamos, né, a harmonia entre as pessoas, a reunião das pessoas, né? Nós não temos essa gana de defender a qualquer custo o nosso direito, ainda que atropelando os outros, por mais razão que tenhamos. Não, nós sempre buscamos o caminho da reconciliação. Isso começa no nosso casamento, isso começa com a nossa relação entre pais e filhos, né, na nossa igreja. Essa mania de nos entendermos, né, como um centro do universo, né, como se todos os planetas do sistema solar estivessem orbitando ao nosso redor. Nós paramos de ter esse olhar, né, egoísta sobre nós mesmos e também olhamos para o outro, vemos uma realidade além do meu próprio umbigo. Isso é reino de Deus, né? Justiça, paz e alegria, ser promotor da paz, alegria do Espírito Santo, né? Ter o contentamento no coração. Às vezes a ausência de contentamento vem também por essa cegueira espiritual de não ser capaz de enxergar o que o Senhor já fez. Existe um listão, né, longo de coisas que o Senhor fez, mas nós não somos capazes de enxergá-las. E ao não enxergar essas coisas, também nos falta um louvor, uma gratidão e um contentamento. Eu costumo, quando eu estou preocupado, sobretudo com as coisas do trabalho, isso começa a trazer uma certa ansiedade,
quando eu vou a caminho do trabalho, porque eu trabalho aqui próximo da minha casa, eu vou caminhando e vou relembrando e agradecendo por tudo. Pela capacidade de locomoção, de sentir o sol, não é, no meu rosto, na minha pele, de poder ouvir os sons dos pássaros, dos veículos que passam, né, de ter o sentido da visão, uma coisa maravilhosa. Então a gente vai, nós vamos nos lembrando, né, vamos catalogando, né, essa graça de Deus, né, abundante sobre a nossa vida, e também as coisas que nos dão esperança, a ação de Deus no passado, tudo isso vai enchendo o nosso coração. Então nós entendemos que a questão de gratidão, ela não é apenas uma questão de acréscimo que o Senhor nos dá, ela é também uma questão de memória espiritual, de capacidade de nos reportar ao passado e verificar o que já foi feito, né? De ter um olhar mais atento para o presente, e aí nós podemos extrair dos nossos lábios um novo cântico, uma postura, né, muito maior de contentamento. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, ou seja, a fonte da satisfação, da alegria e do contentamento, ela já está em mim, ela já foi implantada em mim. Isso é uma chave muito importante, né? Porque se o reino de Deus está em mim, e se o reino de Deus, né, por meio do Espírito Santo, que também está em mim, ele me traz alegria, e essa é a principal fonte, a fonte primordial, outras coisas externas podem trazer uma tristeza, mas não vai ser decisivo, não vai ser uma questão de vida ou morte, porque eu estou no reino de Deus e o reino de Deus está em mim. Isso é muito importante nós entendermos. Enfim, que o Espírito Santo possa completar essa palavra no seu coração. Recomendo a cada um, leia Mateus capítulo 13, que traz essa sequência de parábolas, e também leia Romanos capítulo 14. E tenho certeza que o Senhor vai fazer muito bem ao seu coração e vai te dar uma nova iluminação na sua mente, em nome de Jesus.